Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 8 de setembro de 2025, é segunda, e todas as segundas são dias da lua, que também a gente pode relacionar com Selene. Também tem uma associação com Diana, Ártemis e até com Hecate. Então, podem ser algumas figuras místicas que a gente pode se relacionar para trazer mais esse arquétipo lunar. Até Iemanjá também tem, a gente pode pensar numa associação. E a lua, então, ela vai reger o nosso corpo, o nosso humor, o clima, o ritmo do dia. Ela é o astro mais rápido. Então, ela vai passando informações, ela vai fazendo conexões, aspectos com os outros astros e vai trazendo para gente. Então, realmente vai falar sobre o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas reações emocionais, os nossos padrões emocionais também. Então, olhar para a lua no nosso mapa muitas vezes é entender como a gente foi cuidada, como a gente foi nutrida. Muitas vezes representa a nossa mãe, ou mulheres mais velhas, ou quem nos cuidou também, né? Quem nos nutriu. Sempre vai depender ali do seu mapa todo, a casa onde você tem o signo de Câncer, que é regida pela lua. Mas, enfim. E no céu de agora a gente tem Júpiter em Câncer, então a gente está tendo uma exaltação ali dos temas lunares, do cuidado, dessa nutrição, da proteção emocional, tá? Então a Lua desde ontem ela tá cheia no signo de Peixes. Ela ainda está transbordando em luz. Então quando a Lua tá cheia é esse momento da lunação. Então a lunação tem aproximadamente um mês. Na metade do ciclo a gente tem essa fase cheia, tá? Então, a fase cheia é o ápice, é um momento ali de colheita, é o momento de receber as percepções, intuições, as emoções, porque a lua, ela não fica completamente cheia o mês todo, o ano inteiro. Então, a gente tem uma lua cheia em cada signo aproximadamente uma vez no ano. Então, a gente aproveitar porque ela traz essa clareza. Então, lua cheia no céu é a gente pensar que as emoções elas ficam mais visíveis aqui na Terra. Então, às vezes, questões ocultas do nosso inconsciente, emoções escondidas, elas vêm para nossa percepção, tá? Então, a lua ela também, como eu mencionei, vai falar sobre nutrição, sobre ancestralidade, lembranças, memórias. Então, às vezes vem através de, sei lá, questões corporais, mas às vezes podem vir através de eventos também, né? Então, por exemplo, você tem ascendente em Capricórnio, então a lua cheia está acontecendo na sua casa 3. Então, às vezes fala sobre o seu vizinho, sobre o seu irmão, entende? Nem sempre tudo que acontece no céu diz necessariamente respeito a nós, tá? Bom, então a lua estando cheia no signo de peixe, a gente pensa que o nosso corpo está cheio de características piscianas. E pode ser um caos ou pode ser muita inspiração, tá? Às vezes a gente pode se nutrir muito dessa sensibilidade, mas às vezes a gente pode trazer também uma confusão, uma dispersão para nós mesmas, tá? Peixes é um signo muito sugestivo, então sempre depende do seu ambiente, né? Acho que eu trouxe isso ontem, do mar que você está navegando ali, sabe? Dessa escolha ali das suas águas. Então, escolher essas melhores águas. Então, escolher. E as melhores águas pode ser no sentido de fazer um banho intencional com algumas ervas, por exemplo. Ou às vezes ouvir uma música também bem água, assim, que te conecta com as emoções que você quer sentir, né? Ou às vezes com qualquer coisa artística, assim, sabe? Com poesia, por exemplo. Enfim, se conectar nesse melhor sentido com as nossas próprias águas, entrar em contato com essas nossas águas e saber que tudo pode vir à tona. Então, às vezes, vem vontade de chorar, vem emoção, vem de tudo um pouco, é tudo junto e misturado mesmo, tá? Então, a lua, ela é essa rainha mesmo das nossas emoções, rainha do céu, é, ela divide ali com o sol, ela é um dos nossos luminares junto com o sol, e toda lua cheia, ela é a, a culminação de uma lua nova que aconteceu há 6 meses atrás. Então, 6 meses atrás, quando o Sol estava em peixes, a Lua estava em peixes, a gente teve uma lua nova em peixes. Então, refletir o que você estava fazendo 6 meses atrás também pode ser interessante sobre esses temas, né, da casa, da área da sua vida onde você tem o signo de peixes. Eu já postei lá no Instagram hoje.
os temas para cada um dos signos ascendentes, então dá uma buscada lá, mas lembrando, né, que para se aprofundar é legal olhar o mapa inteiro, mas ali a gente já consegue ter uma noção dos temas, tá? A partir dos temas dos signos inteiros, só buscar o ascendente. Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre essa lua. Então, toda segunda é um bom dia para a gente se conectar ali com a nossa intuição, com o nosso sentir mesmo, né? Com o nosso corpo emocional. Então, o primeiro aspecto que a Lua vai fazer no dia é 14h44, que vai ser o momento que ela se junta, ela fica conjunta, ela se funde ao Saturno que está retrógrado em Peixes, acabou de retornar ali para Peixes. Então, eu vejo um momento ali que a gente pode retomar alguns assuntos saturninos. Acho que no sábado eu também trouxe isso, porque sábado é um dia regido por Saturno. Então, é da gente observar a forma com que a gente tem lidado com as nossas estruturas, com limites, com tempo. Então, essa conjunção com a Lua, às vezes a gente percebe, nossa. Não tô dando conta, tô indo além dos meus limites, sabe? Tô querendo salvar todo mundo, tô me responsabilizando por todo mundo, tô ficando cansada, tô me cobrando demais, desgastando demais. Então percebe tudo isso, né? O corpo tá apontando mesmo ali, tá? Os seus limites. Então podem vir questões do passado, essa percepção dos seus limites emocionais. Então, peixes, nas melhores qualidades, a gente pode pensar nessa autocompaixão, né? Nesse perdão de si mesma. Acho que é um momento muito forte ali de se cuidar, de se preservar, tá? Focar também nessa capacidade de adaptação da água, né? Que às vezes ali a gente tem limites muito rígidos o Saturno em Peixes pode ajudar nessa dissolução, tá? Nesse fluir com a água. Porque é um momento quando a Lua tá em Peixes, que essas fronteiras, elas se dissolvem, sabe? Às vezes causa essa confusão, dispersão, essa fuga da realidade, mas também pode trazer uma inspiração, tá? Então, pode ser um momento ali que você sente o seu corpo mais pesado. Então, aquilo que eu falei, possibilita esse movimento das águas. Às vezes é chorando mesmo, suando, sabe? Tomando um chá. Coisa simples mesmo dessa conexão com as águas, tá? Tanto no campo simbólico quanto literal mesmo, né? Banho, chás, enfim. E 15h37, a Lua ela já vai sair do signo de Peixes e vai ingressar em Áries. Aí tem uma mudança total no mood do dia, porque a gente vai da água para o fogo. Então pensa um momento que o teu corpo tá cheio de água lá submerso, né? A Lua em Peixes ali sendo visualiza o seu corpo sendo um peixe ali no meio das águas desse mar, desse cosmos infinito. E aí vai para Áries, que é esse primeiro signo, e o corpo pega fogo, ele incendeia, ele inflama, né? Tem essa agilidade ali, sente essa energia para iniciar, para começar, para abrir caminhos. Então a gente sente esse fogo mesmo no nosso corpo. Então é um bom momento ali para ter essa iniciativa, às vezes para perceber como a lua tá cheia, também esse momento de percepção, de consciência. Como que eu reajo? Como que eu me defendo? Né? Eu costumo paralisar na hora que eu tenho que reagir. Como que você luta? Como que você se defende? Quais são as suas ferramentas para isso, tá? Então, é um momento que a gente pode sair desse estado de sono, de sonho que às vezes a lua em peixes traz, sabe? De ficar ali meio de corpo mole e traz essa faísca, assim, né? Então pode ser interessante exercícios, práticas assim que envolvem a nossa energia mesmo, que precisam de coragem, né? É um momento de cuidar com a reatividade, com a impaciência, com a agressividade que às vezes vem. É importante direcionar a energia, direcionar esse fogo, porque pensa, você tá me veio o Pajem de Paus, uma carta do tarô, você tá com um fogo ali na mão, um bastão de fogo. Como que você manipula isso? Ele pode te esquentar, ele pode te aquecer, mas ele pode te queimar também se você não direciona bem. Então a gente tem que ter cuidado mexendo com fogo, né? Eu acho que é interessante a gente visualizar, pensar assim, e pensar que peixes rege os pés, né? E eu penso muito na reflexologia, que essa área do pé a gente pode acessar o corpo inteiro, né? E o pé, ele traz essa conexão. Eu estava até lendo. Qual que era o livro? Eu acho que era Exercícios de Bioenergética ou O Medo da Vida, do Lowen. Eu tô lendo esses dois, do Alexander Lowen.
Ele é esse fundador da bioenergética, né, que é uma terapia corporal, e ele fala muito assim que o principal exercício da bioenergética é esse grounding, é esse aterramento, essa conexão com os pés. Então, quanto mais a gente está conectada com os pés, mais a gente está conectado com a terra, mais a gente sente, mais a gente fica aterrado mesmo, sabe? Então, são muitos exercícios ali que muitas vezes permitem essa vibração no corpo, esse descarregar, mas a base mesmo é assim, tá com os pés ali na matéria, na terra, sabe? E às vezes a gente percebe que a gente não pisa, a gente fica de pernas pro ar. A gente não pisa firme, porque às vezes a gente não quer sentir, a gente quer ficar voando, sabe? Então, eu achei bem interessante a gente pensar. E daí, Ares é um signo que rege a cabeça, então a gente pensa muito nisso de encabeçar, de liderar, né? A gente olha o carneiro, que é o animal associado a Ares, e vê que ele se defende com a cabeça. E ao mesmo tempo, quanto ele tem essas atitudes assim muito rápidas, sabe? Então ele vai, se defende e já volta ao normal, né? Então tem essas explosões muitas vezes emocionais. E o quanto isso pode ser bom, sabe? Só liberar. Então, ai, senti uma raiva, eu só dou uma sacudida, eu dou uma gritada, coloco um rock ali pra ouvir, descarrego e solto, sabe? Então eu gosto da Lua em Ares nesse sentido que a gente não fica sofrendo muito tempo, não. É óbvio que se você tem Lua em Ares e às vezes tem alguns planetas aspectando que trazem uma dificuldade na expressão, né, que bloqueiam a expressão, pode acontecer. Mas a Lua em Ares, em essência, não fica ali com a água há muito tempo, não, né? O fogo, ele, às vezes, até a gente sem querer, né? Ele já se expressa ali, não tem como esconder o fogo. Eu já trouxe isso algumas vezes. A água a gente pode esconder, a gente pode ocultar, mas o fogo não tem como se esconder muito tempo, né? Então a lua ingressa em Áries, ainda cheia, né? Então ainda traz essa percepção ali do nosso fogo interno. Para onde a gente está direcionando? Será que eu estou bloqueando? Será que eu estou reprimindo? Às vezes, se você não sente esse impulso, pode ser que você esteja com muitas tensões ali, com muitos bloqueios. Então percebe também as partes do seu corpo. Acho que eu já trouxe isso algumas vezes que a parte que eu normalmente sinto raiva, agressividade contida é na mandíbula, nos ombros aqui, sabe? Próximo aqui do pescoço. Então, às vezes, a gente retrai, a gente reprime essa nossa ação, essa nossa autodefesa. Daí a gente fica sem energia. Aparenta que tá sem energia. Na verdade, a energia tá reprimida ali, tá tensionada. Então, enquanto a gente precisa canalizar, direcionar, movimentar, tá? Então, depois que a Lua ingressa em Áries, ela vai ver todos os astros invisíveis olho nu. Ela vai enxergar Netuno, Urano e Plutão. Então, faz uma conjunção com Netuno, que também está em Áries, 17:33, que é bom para esse aspecto dos sonhos, da imaginação, visualização. Então, às vezes, se conectar com o todo, se dissolver ali, se visualizar em luz expansiva, né? Enxergar possibilidades, oportunidades, enxergar o que você quer. Pode ser interessante, mas cuidar às vezes com, né, enganos, ilusões, que às vezes a gente se perde um pouco, né? Netuno, ele tem essa regência de peixes, na astrologia moderna, então tem uma certa semelhança com esse aspecto também pisciano, tá? 18:03, a Lua em Áries vai fazer um sextil com Urano, que está em Gêmeos, está retrógrado. Então, esse momento também de olhar para como a gente busca quebrar esses padrões mentais, revisar a forma como que a gente lida com os nossos pensamentos, às vezes testar uma prática nova, um comportamento novo, um hábito novo, sabe? Ler uma coisa diferente, conversar com alguém que você nunca conversaria, sabe? Então, assim, para quebrar mesmo esses padrões mentais, ter essas pequenas atitudes, né? Eu acho que eu até trouxe esses dias que também tinha um aspecto com Urano, às vezes é você, sei lá, fazer as coisas com a sua mão não dominante, entende? Que daí já dá o cérebro já funciona de uma outra forma. Ou às vezes mudar os móveis na sua casa, sua cabeça já funciona de uma outra forma. Tomar banho de olhos fechados, já aciona outra forma de percepção, sabe? Enfim, 18 e 21 aí a gente vai ter um sextil com Plutão, que já traz mais esse contato com as nossas emoções mais contidas, mais reprimidas. Mas como esse sextil é para ser um aspecto leve, então às vezes percebendo questões assim que estão tirando o nosso poder, tirando a nossa energia emocional. Às vezes é
o medo da morte, o medo da perda, que daí a gente fica ansiosa por essa necessidade assim de querer controlar tudo, sabe? Então percebam isso também, essa repressão, tá? Que às vezes daí vem por compulsão, vem por essas, através dessas obsessões, assim, sabe? Então, um momento ali para a gente se aprofundar nas nossas emoções, nas nossas necessidades, né? Às vezes deixar morrer alguns hábitos também, tá? Então, esses são os aspectos do dia. Depois disso, amanhã, à noite, eu esqueci de escrever o horário aqui, mas se eu não me engano é 22 horas, é só à noite mesmo, que a Lua vai fazer um trígono com Vênus. Então, ela vai ficar um tempão ali sem ver ninguém. Mas ela está indo rumo em direção a Vênus, que é essa pequena benéfica, que representa pequenas bênçãos, representa, né, amor, beleza, artes. Então, é um bom momento para a gente buscar ter esses prazeres, principalmente nos assuntos de Leão, né? Então, Vênus em Leão, eu penso muita gente se relacionando com a nossa autoexpressão, com a nossa presença, com a nossa consciência sobre nós mesmas. Então, às vezes, ter essas práticas, vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma aula de teatro, vou cantar, vou me apresentar num palco, vou, sabe? Ter alguma coisa assim que você se coloque e que te dê autoestima também, né? Porque esses dias ali a Vênus teve alguns aspectos difíceis, então é você buscar essa reconexão, fazendo o que você ama, o que você gosta, o que você sabe que te vitaliza, se nutrindo disso, tá? Então, foca em se relacionar, aproveita esse aspecto que vai até amanhã, tá? Depois ali que a Lua ingressa em Áries, a gente já pode sentir esse aspecto, ali 15h37. Ela ainda vai ver todos esses planetas invisíveis olho nu, mas já tá indo em direção a Vênus, né? Então, acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Se vocês quiserem fazer leituras de previsões astrológicas comigo, ou só a leitura do seu mapa natal, tem mais informações lá no Instagram. Eu também faço leituras de tarô. Também tem as tiragens, as opções lá no Instagram, nos destaques escrito atendimentos. Me sigam no Twitter, no Spotify, no YouTube, no Instagram, que sempre tem notícias sobre o céu do dia. E é isso, aproveitem esse dia para se conectar com as suas águas, com as suas emoções, né? Direcionar essa energia que pode estar vindo, né? Que às vezes está reprimida, mas você tem essa possibilidade, de colocá-la em movimento, de colocá-la em ação, tá? Então é isso para o céu, para o dia de hoje. Amanhã a gente fala mais. Boa segunda.